Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, lançado pelo Governo Federal no mês de outubro. O nosso convidado é o engenheiro florestal Cássio Trovato. Ele é coordenador de formação da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Existe um volume de recursos anunciado pelo governo, pela presidenta Dilma, que alcança 8,8 bilhões de reais, dos quais 7 bilhões seriam aplicados na forma de créditos. Poderia descrever e detalhar como é que é a aplicação desses recursos, por favor? Então, dos 7 bilhões previstos no plano, 2,5 do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e os outros 4,5 bilhões por meio do Plano Agrícola e Pecuário do MAPA. Quer dizer, cada um tem os seus regulamentos, tem suas normativas, mas, assim, por parte do PRONAF, nós temos aí um conjunto de linhas que dialogam, que potencializa esse processo com o agricultor, fazer essa transição ecológica, de produzir de forma sem o uso dos agrotóxicos, onde a gente tem a linha PRONAF Agroecologia. É uma linha que já vem sendo trabalhada já desde 2003, 2004, Plano Safra 2003-2004, onde a gente oferece um crédito um pouco mais diferenciado do que os outros créditos, para que o agricultor possa acessar e ter também o seu crédito de acordo com aquilo que ele vem desenvolvendo já dentro da sua propriedade. Geralmente pelo Banco do Brasil, ou há outros instrumentos financeiros? Todos os agentes financeiros podem trabalhar com a linha PRONAF Agroecologia. Inclusive bancos privados também atuam? Inclusive bancos privados, muito mais junto com as cooperativas de crédito, que a gente tem aí também uma relação de parceria extremamente eficiente junto com essas organizações, instituições. Mas também temos outras linhas, nós temos o PRONAF Floresta, por exemplo, que é um potencializador de recuperação das áreas de preservação permanente, de reserva legal, que compõe, então, as necessidades dos agricultores que querem adentrar esse plano de agroecologia e produção orgânica. Como é que funciona esse crédito específico? O agricultor toma um empréstimo e recupera a floresta e depois como é o pagamento desse crédito que ele recebeu? Como é que se verifica o cumprimento das metas, digamos assim? Não, tem um projeto que o agricultor, junto com o extensionista, responsável por esse projeto de crédito, ele vai até um agente financeiro para fazer o empréstimo. Hoje as condições da linha estão em torno de até R$130 mil, no caso do PRONAF Agroecologia, uma linha de investimento, mas também com um custeio associado, ou seja, você tem aí um capital, não só para fazer o investimento na atividade, mas também na manutenção dessa atividade. Os juros é um juros que varia, em termos do volume de recurso acessado, quer dizer, até 10 mil o agricultor tem uma taxa de juros e até de 10 a 130, ele ultrapassa um pouquinho mais os juros estabelecidos, mas não passa de 2%, de até 130 mil. Então, assim, é um juros bem subsidiado para que o agricultor possa ter uma política de crédito eficiente para a sua atividade. E a taxa de carência varia muito, de projeto para projeto, porque é o projeto que determina qual que é o prazo que o agricultor tem para iniciar o pagamento, mas geralmente ele fica em torno de 6 anos, 7 anos, para iniciar o pagamento e vai até 10 anos. Então, assim, é uma política de forma que o agricultor possa ter eficiência no seu processo produtivo, também para a agricultura orgânica e agroecológica. A gente imagina pelos números desse programa que o governo não quer trabalhar exclusivamente com aqueles agricultores que já praticam agroecologia. O governo deve ter o interesse de trazer aquelas cooperativas que
produzem da forma tradicional para o orgânico. Haveria resistências? Como é que vocês imaginam isso? Esse processo da agricultura tradicional para a agricultura orgânica, ele se dá, essa saída, né, essa mudança se dá de forma tranquila com as cooperativas ou não? Uma grande parte dos agricultores, né, e agricultoras, sim. Né, a gente pode ver até pela própria demanda dos movimentos sociais do campo, né, principalmente da agricultura familiar, mas isso a gente pode ver também um reflexo na agricultura patronal, né, que é o programa ABC, por exemplo, né, agricultura de baixo carbono. Então, assim, é uma agricultura, quer dizer, é um programa também do governo federal, também sob gestão do Ministério da Agricultura, onde eles incentivam esse processo de transição, né? Principalmente a gente tendo as árvores no meio de pastagem, né? Buscando essa questão do equilíbrio, né? Das condições, né? climáticas, mas nessa perspectiva de conservação do gás carbônico, né? Do CO2 atmosférico aqui. Então, ter esse equilíbrio climático aqui. Então, a agricultura ABC também, né, faz parte desse processo, né, do Plano Brasil Agroecológico, mas, claro, numa outra condição, num outro viés. Né? Então, assim, eu acho que não tem assim, muitos questionamentos com relação ao objetivo, né, ao objeto do plano em si, né, quer dizer, produzir alimento, né, de qualidade, né, sem o uso de agrotóxico, acho que é tudo que uma agricultura sempre quis. Né? O que se tem muito em debate, e aí é uma discussão que a gente vai procurar desenvolver também, que faz parte do plano, é como que essa forma de agricultura ela consegue né, trazer, né, e fortalecer e ampliar a questão da segurança alimentar e nutricional brasileira. Né? Ou dar condição para que os produtos e a produção conseguem atender a demanda hoje, né, de escala para o consumo da população. Então, isso tudo acho que vai ser um processo. Né? Quer dizer, a gente sai de uma condição hoje que nós não temos tantas informações para responder a todos esses questionamentos que são colocados hoje para dentro do plano. Né? Mas, assim, entende-se, né, e isso é claro, né, de forma local, de que a produção orgânica agroecológica, ela consegue atender a demanda por alimento, né, e ela consegue atender a demanda por alimento, né, e de alimento orgânico. O que poderia acontecer de alguns agricultores, setores agricultores, terem um pouco de insegurança, né? Fazer essa transição de uma forma de produzir para outra. Porque num país que é o campeão do uso de agrotóxicos, mundialmente falando, segundo estatísticas, né? Criou-se uma cultura. E a cultura só ou você faz assim, que é assim que dá certo, do modo tradicional, com uso intensivo de agrotóxicos, ou então você pode estar fadado ao fracasso e tal, até porque, embora são formas de agricultura lá ancestrais, muitas vezes, né, elas aparecem como coisa nova, precisam ser comprovados, o agricultor pode ficar... Tem uma guerra cultural aí a ser travada, não tem? Não vejo nem tanto guerra cultural, mas assim, é como que a gente consegue trazer novos elementos para essa discussão do desenvolvimento da agricultura brasileira. Hoje nós vivemos num país tropical, né? Diversas condições ecológicas, né? A gente pega uma condição de norte e de sul, né? São completamente diferentes, né, na forma de se fazer agricultura. Estamos para dentro do plano, eu acho que isso é importante, né? Quer dizer, o papel da pesquisa nesse processo passa a ser fundamental, né? Não só na substituição do insumo, né? E hoje a própria pesquisa, a própria Embrapa, né, que é um centro de excelência, né, em pesquisa da agricultura, né, tropical, ela tem diversos, né, resultados onde ela pode estar disponibilizando informações para que esses agricultores tenham mais garantia no processo
dessa transição, dessa substituição de insumos, né, seja ela em termos de fertilizante, como agrotóxico. O que nós estamos buscando potencializar junto com a Embrapa é como que a gente consegue tirar da prateleira, né, das pesquisas e ter o conhecimento do técnico extensionista e como que esse conhecimento também chega no agricultor. Né. Por outro lado, é uma via de mão dupla. Né. O próprio agricultor, né, ele tem um conhecimento que muitas das vezes ele passa de pai para filho. Né, quer dizer, já é um conhecimento acumulado no meio de produção, um processo de produção. Então, juntar esse conhecimento do agricultor, né, com o conhecimento do técnico e o conhecimento da pesquisa, né, a gente forma um conjunto, né, que nós estamos falando muito para dentro do plano, que é a construção do novo conhecimento. Né, como é que a gente fortalece esses três conhecimentos e como que esses conhecimentos geram, né, cada vez mais elementos que a gente possa estar fortalecendo essa agricultura mais ecológica, mais orgânica. Não é voltar no passado, né, mas é um novo olhar, né, uma nova percepção de como que esse conjunto de conhecimentos, né, eles podem somar e a gente conseguir realmente trazer uma agricultura que venha, né, responder a essa né, demanda, né, cada vez maior da própria população, né, que hoje a gente vê que a demanda por produtos orgânicos ela cresce exponencialmente ano a ano, e não só no Brasil, mas também, né, no exterior. Então, assim, e o governo e o papel brasileiro, né, é muito importante nesse processo de induzir, né, de estabelecer relação. Essa demanda, ela exige um ganho de escala na produção, que é o que a gente vinha comentando anteriormente. Para se ganhar escala, tem um aspecto que eu julgo fundamental, que é o conceito que se tem do produto orgânico. Nós sabemos que esse conceito ele pode ser mais ou menos rígido, dependendo do país, dependendo de quem está certificando. Né? Um produto pode ser considerado orgânico ou não, a partir de parâmetros totalmente diferentes. Tá. Nesse plano, o que é um produto orgânico? Qual é o conceito utilizado? Quer dizer, o consumidor que vai comprar e aquele produtor que vai ter que passar a produzir orgânico, ele está comprando e está produzindo o quê? Quais são os critérios fundamentais? Não, o que é o produto orgânico, isso a gente vai seguir a legislação. Né? Isso é dado, já é um plano de governo. O plano de governo tem que atender a sua própria regulamentação. Né? Então, isso a gente vai seguir. Regulamentação do governo brasileiro. Do governo brasileiro. Né? E uma das coisas que é mais importante, que eu acho que extrapola essa posição do governo brasileiro frente a essas normativas, é que outros países, né, que trabalham também nessa questão de certificação orgânica já estão olhando pela política brasileira de verificação de como que, né, essa nossa legislação passa a ser inovadora também nos outros países. Ou seja, nós temos um conceito que está sendo bem aceito. Totalmente aceito. Né? Inclusive, só para dar um exemplo, tem redes de agricultores aqui nesse processo de certificação socioparticipativa que está indo mostrar essa experiência em outros países, seja da Europa, né, principalmente a Europa, que tem muita afinidade, né, com essas legislações, mas também Estados Unidos e outros países. E quais são as características básicas nessa normativa adotada pelo governo brasileiro? Quer dizer, o produto orgânico ele exige o quê do agricultor? Não, em termos de produto, né, de insumos possíveis de estar sendo utilizado, isso não altera muito. Né? Claro que altera em alguns, porque pelo fato da nossa agricultura ser mais tropical, né, do hemisfério norte ser um outro clima, né, outro tipo de agricultura, de produzir. Mas, assim, é aqueles três formatos que a gente discutiu no início. Né? Quer dizer, essa certificação socioparticipativa, que é muito, né, importante, principalmente para o agricultor familiar, é o que está sendo o espelho inovador dessa inovação da política de orgânico brasileiro. É muito complicado, né? Quer dizer, quando você trabalha com uma certificação por auditoria, que é um processo muito caro ainda para um agricultor familiar. Né? O governo não produz, não oferece esse serviço? Nós estamos fazendo uma experiência, né, no estado do Paraná, onde a gente está tratando com a certificação pública. Né? Quer dizer, o próprio poder local,
né, consegue fazer essa certificação, né, com recurso, né, com uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, principalmente com universidades, instituições de ensino. Lá no Paraná, inclusive, tem uma escola latino-americana de agroecologia. Temos lá. Então, assim, a gente vai procurar dinamizar, né, tirar ensinamentos, tirar boas experiências dessas iniciativas para ver como que a gente consegue multiplicá-las, né? Estamos trabalhando com essa perspectiva, mas ainda é inicial, né? Então, nós vamos estar trabalhando hoje, né, nessa perspectiva de conseguir organizar os agricultores, né, no conhecimento da legislação de orgânico para que eles possam, primeiro, né, conhecer a legislação, né? Isso é o fundamental, né? Quais são as necessidades e qual é o potencial de eles acessarem essa política pública. Que o que chega para ele pela televisão é a propaganda do agrotóxico, né? Por isso que eu falei guerra cultural. Falando aqui, mas lá o que chega o bombardeamento, fácil, né? Aqueles programas de domingo de manhã, uso e veneno. E a comunicação é fundamental, né? Isso é fundamental. O agricultor acredita muito naquilo que ele vê, né? Isso que... E nós somos... Mas aqui, essa pergunta do Ronaldo é muito interessante. Assim, a característica é zero veneno, a semente por exemplo, assim, zero veneno ou não? A semente tem que ser crioula, tem que ser... Para orgânico é zero veneno. É zero veneno. Zero veneno. Não tem sementes transgênicas, né? Não utilizar o fogo. O trato da terra tem alguma especificidade? Nas queimadas. Queimadas. Mas tem outras técnicas tão eficientes e tão... Quer dizer, essa guerra informativa... Várias técnicas, sabe? Se sentem seguros em enfrentá-la, né? Totalmente. Acho que a gente nunca teve, assim, né, uma posição tão firme de que a agricultura orgânica, a agroecológica, né, ela tem um papel fundamental, né, na política agrícola brasileira, né? E ela não vem de agora, né? Quer dizer, é um processo que se dá nos últimos 20, 30 anos, né? Com várias experiências, né, em todo o território brasileiro. Então a gente consegue identificar, né, uma gama, né, seja ela em agricultura, em pecuária, em recursos florestais. Nós temos um conjunto de experiências sistematizadas de todos os biomas brasileiros. Né? A gente consegue tratar com firmeza de que determinadas práticas, né, elas são eficientes e eficazes tanto quanto uma agricultura, né, baseada no uso dos agroquímicos. É um incentivo, né? Nós temos que dar um primeiro passo. Acho que o governo brasileiro entendeu isso, né, complexificou isso, chamando toda essa estrutura de governo, né, de 10 ministérios. Então, eu acho que é organizar essas grandes políticas públicas, esses grandes programas e fazer com que essa agricultura não seja mais utopia, né, mas que demonstre esse potencial que ela tem em termos de alimentação, né, e segurança alimentar da nossa nação. No próximo bloco, o Agenda Econômica vai examinar o papel que se espera venha a ser cumprido pelas mulheres do campo e também a questão das sementes para incentivar uma produção da semente crioula que escape a um processo de monopolização desse produto. Continue com a gente aqui no Agenda Econômica.